Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente, acho que a Juliana, nossa evangelizadora, tem um recadinho para vocês. Boa noite. Eu gostaria de reforçar o convite que eu fiz a semana passada, porém hoje eu tenho mais detalhes para passar, tá? Para os pais, ou não somente os pais, claro, todos que quiserem estar participando com a gente. É o nosso segundo, agora eu não me recordo, porque nós fizemos 3 encontros, enfim. É o terceiro encontro da família, tá? Dessa vez, nós evangelizadores, junto com a região, então toda a região promove esses encontros, e será dia 21 de agosto em Bariri, no Clube do Escoteiro. Como que vai funcionar? Nós vamos estar fretando uma van que vai sair daqui. Aqueles que estiverem interessados, venham falar com a gente no final da palestra. E a programação vai ser a seguinte. Inicia às 14 horas, tá? Aliás, a abertura é às 14 horas. Inicia a palestra com a minha mãe, com o tema honestidade, ética e moral, enquanto as crianças vão estar em atividade com os monitores dos escoteiros. Então, são feitas várias atividades para as crianças. É muito organizado, é muito bacana. Às 15 horas tem um show de mágica. Vai ter um show de mágica. Esse show, no final, os pais conseguem ficar um pouco também. Às 16 horas vão estar abrindo uma banca de livro espírita, apenas de livros infantil, no valor de R$4, que eu achei mais interessante ainda, porque assim, livro infantil eles gostam muito, a gente consegue trabalhar na evangelização, no evangelho do lar, na leitura da noite, enfim. Às 16 horas a gente para um lanche e às 17 horas faz o encerramento, tá? Então será no próximo domingo, não nesse domingo, no próximo, e nós estaremos com uma van. Por favor, quem tiver interesse em estar indo, por favor, falem com a gente para a gente estar organizando, tá? Muito obrigada. Pessoal, então o recadinho dela. Agora tem mais 2. O primeiro, para quem faz parte do Clube do Livro, já chegado, já se encontra na biblioteca, é só passar para retirar. Quem não faz parte, se tiver vontade, é só dar o nome lá também, tá bom? O segundo é do pessoal da comissão de eventos. Eles estão informando que na quinta-feira que vem vai ter a feira da sobremesa. Então, para quem quiser ajudar, é só trazer um prato doce ou salgado. E quem não quiser, é só no dia comprar uma prenda, tá bom? Então vamos fazer a prece inicial, então? Pai nosso que estais no céu,
Boa noite aos amigos, aos irmãos. Eu vi tanta gente convidando para tanta coisa, eu pensei, preciso convidar eles para alguma coisa também. Você não gosta de ficar para trás, é ou não é? Para mostrar como o movimento espírita é dinâmico, que é fundamental que todos participem. Dia 9 e 10 do mês que vem, setembro, acontece em Jaú o 7º Cefrate. É o Seminário Fraterno de Estudos Espíritas, onde tem palestras, debates, lançamento de livros, espaço para crianças, uma porção de coisas. Cartaz lá no final tem todas as informações e vai ser um prazer recebê-los todos lá. Nós fizemos já o pré-Cefrate, abrindo esse trabalho. Mês passado nós tivemos 10 cidades representadas, 300 pessoas também em Jaú. É fácil para ir, é muito perto, e eu espero vê-los lá. Vamos trabalhar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estabelece no 3º livro, onde trata das leis morais, uma das leis que, no meu entendimento, é uma das mais importantes porque trata a respeito da nossa convivência. E tem como título Lei de Sociedade. E neste capítulo da Lei de Sociedade, Allan Kardec ensina e defende a importância de vivermos juntos, uns com os outros. Mesmo que em alguns momentos essa convivência seja áspera, seja difícil, seja no ambiente familiar, no nosso trabalho, na casa espírita ou qualquer outro. Mas ensinam os espíritos de que nenhum de nós possui todas as faculdades necessárias para o desenvolvimento espiritual, inevitavelmente para a felicidade. E como nenhum de nós tem todas as faculdades, algumas têm uns mais desenvolvidas do que outras. A vida em sociedade permite que nós, vivendo e convivendo, venhamos a aprender uns com os outros. Observamos aqueles que já têm algo a mais desenvolvido do que nós e nos espelhamos. Ao mesmo tempo em que aquilo que nós fazemos ou dominamos bem, as pessoas que não o fazem, pela observação da nossa conduta, também assim aprendem. Então é na vida comum, na vida em sociedade, que desenvolvemos uma inteligência, uma aptidão, uma habilidade fundamental para que venhamos a sermos completamente felizes. E um exemplo disso, muito prático, é que nós podemos observar algumas pessoas prontas, individualmente, para algumas situações, mas quando elas são expostas ao ambiente coletivo, já não sabem como agir. Por exemplo, nós podemos encontrar algumas pessoas que isoladamente são muito capazes, muito competentes, mas quando são postas dentro do lar, onde a convivência é coletiva, não sabem como se comportar. Tornam-se tiranas. E quem vê elas fora de casa não acredita que é a mesma pessoa de dentro de casa. Da mesma forma, podemos encontrar alguém que na sua vida individualizada, da mesma forma, é dono de uma conduta muito reta, muito sólida, estoica, mas quando é posto no ambiente de trabalho, na própria casa espírita, já não sabe como se comportar. Isso dá para ilustrar a ideia que os espíritos trazem a Allan Kardec, de que as inteligências desenvolvidas unicamente, individualmente, nada tem a ver com as aptidões que a vida em sociedade pode nos trazer, sendo ambas de igual importância. Entendemos individualmente como aquelas outras, que é para a convivência em comum. Porque a única maneira que temos de ver desenvolvido em nós aquilo que não temos é através de modelos,
de exemplos, isto é, que o próprio Livro dos Espíritos coloca Jesus como guia e modelo, já nos ensinando que todos nós necessitamos de um modelo de algo mais aprimorado para que venhamos a nos aprimorar. E nós temos o exemplo disso num momento, aliás, muito clássico. Podemos até chamar de um exemplo olímpico, a nossa seleção brasileira de futebol. Porque nós olhamos eles, todos são estrelas nas partes do mundo onde jogam. Estão lá, se ambientam, fazem amigos, e na época das Olimpíadas, vem todo mundo para cá. O melhor da Alemanha, que é nosso, o melhor do Barcelona, que é nosso, o melhor da Espanha, que é nosso, o melhor da Itália, que é nosso, vem tudo para uma única seleção. E o resultado deve ser evidente de que essas habilidades todas somadas já nos faça campeão. Juntamos todos e a gente perde. Não é sensacional? E Allan Kardec vem ensinar de que as habilidades individuais não são as mesmas das habilidades coletivas. E destaca a importância de ambas para que venhamos a ser felizes. É por essa razão que o nosso lar é um exemplo, é um ambiente daquilo que devemos desenvolver. A casa espírita, outro. Tanto é que muitas vezes nós soltamos uma pessoa aqui dentro e rapidamente ela faz amizade com todo mundo. Mas é verdade também que muitas outras alguém frequenta essa casa há 30 anos e cumprimenta só quem senta do lado, se ele for com a cara. Então a nossa habilidade em vivermos junto não tem nada a ver com a habilidade para as outras áreas da nossa vida e é fundamental as desenvolver. Paralelo a isso, Allan Kardec orienta de que a doutrina espírita deve sempre observar aos apontamentos da ciência, porque ele já esperava o progresso da ciência. E no que tange a nossa vivência ou a nossa convivência, da mesma forma a ciência da psicologia tem a sua contribuição. E ela chama de que as pessoas que convivem melhor com outras são portadoras de uma inteligência emocional. Parafraseando Allan Kardec, de que orienta que deveríamos acatar aquilo que a ciência propõe, vamos utilizá-la sob a lei de sociedade para absorver em maior profundidade os ensinamentos que dela provêm. E a ciência ensina de que a inteligência emocional assenta-se, ampara-se em 5 patamares básicos, sendo o primeiro deles o conhecimento ou autoconhecimento emocional que devemos ter de nós próprios. O segundo, o controle das emoções que já conhecemos ter. O terceiro, assentar-se-ia na automotivação. O quarto, no conhecimento das emoções alheias, daqueles a quem temos que viver. E por último, o controle ou a habilidade de vivermos uns com os outros, ou de nos relacionarmos. Evidentemente que para fazermos com que esta reflexão seja útil no ambiente espírita, é necessário analisar cada uma dessas posturas individualmente sob a ótica espírita. E é o que pretendemos fazer. A primeira habilidade onde assenta-se a inteligência emocional, ou a capacidade de viver com as outras pessoas, é o autoconhecimento emocional. Segundo a ciência. Já no que tange a doutrina espírita, encontramos a mesma orientação, já cantada tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, através da proposta, o conhece-te a ti mesmo. Se é fundamental conhecermos a nós próprios, devemos também conhecer as emoções que nos conduzem, as emoções a qual somos portador, porque quando não as conhecemos, somos influenciados por aquilo que criamos e nem sabemos que fomos nós em que criamos. A falta de não saber definir o que nós sentimos nos coloca em experiências muitas vezes dolorosas. Por exemplo, nós nos empolgamos com alguém e por não saber que é exatamente isso que sentimos, achamos que estamos apaixonados. Outras vezes, nós nos iludimos com alguém e achamos que aquilo faz com que a pessoa não vá com a nossa cara. Nos indispomos, às vezes, só porque ela pensa diferente. Por não saber dar o nome adequado às emoções adequadas, trocamos umas pelas outras.
E a prova mais clássica disso é quando nós temos algumas emoções e quando queremos contar para alguém que estamos sentindo, não fazemos a menor noção. Aí começamos a falar assim, olha, eu estou sentindo um negócio, eu estou sentindo uma coisa, está me dando um negócio estranho, e isso quer dizer coisa alguma. Isso evidencia a falência que temos em identificar o que nós próprios sentimos, as nossas próprias emoções, que dirá saber como nos comportar diante de cada uma delas. É por essa razão que a velha proposta do conhece-te a ti mesmo deve pedir com que venhamos a analisar com cuidado, tentando dar o nome adequado a cada uma das nossas emoções. E mais uma vez, a vida em sociedade, ou a lei de sociedade é determinante. Porque é muito mais fácil identificar nos outros aquilo que não conseguimos identificar em nós. Então é na convivência e na observação da vida alheia, que aliás fazemos com muito gosto. Na observação da vida alheia conseguimos identificar coisas que depois de identificar nos outros, prestamos atenção que aquelas mesmas situações existem em nós, aí secundariamente observamos-as em nós. É desta forma que esse primeiro patamar, o autoconhecimento emocional, é sinal de quem já desenvolveu essa inteligência. Quem sabe dar o nome adequado àquilo que sente. O segundo patamar, onde a ciência aponta sendo uma inteligência emocional, é chamado pelo controle que cada um deve ter sobre as próprias emoções. No que tange a isso, Allan Kardec, na mesma obra já citada, agora no item 908, quando ele pergunta aos espíritos até onde uma emoção, uma forte paixão, ela é boa e até quando ela passa a ser má. E a resposta dos espíritos é notável pelo ponto de vista didático. Eles dizem que as fortes emoções ou as paixões são semelhantes a um cavalo, que é bom se está dominado, é mau se domina. A mesma coisa acontece conosco. Nós controlamos as nossas emoções ou são as nossas emoções que nos controlam? Voltamos novamente à importância da vida em sociedade. Porque vivendo juntos, percebendo as diferenças daquilo que é importante para uns do que para outros, sabendo que aquilo que é importante para ele não vale nada para ela, e aquilo que lhe daria a vida nada significa para ele outro, colocando todas essas pessoas juntas, temos que aprender a domar as nossas emoções. Muitas vezes, seja no ambiente doméstico, dentro de casa, na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar onde a convivência nos chame à razão, percebemos que temos às vezes vontade de agredir, mas não agredimos. De ofender e não ofendemos. De magoar e não magoamos. E assim vamos aprendendo que a vida em sociedade vai servindo não para que venhamos a vencer as outras pessoas, mas que venhamos a vencer a nós próprios. Dentro desse exercício de não fazer o que tem vontade, o que a emoção manda, mas a razão já nos ensinou que não deve ser adequado, nós vamos tomando a posse de nós próprios, tomando o controle da nossa própria vida, ganhando assim inteligência emocional. O terceiro patamar é da automotivação, onde nenhum exemplo é melhor do que o de Jesus. Onde em todos os momentos difíceis, todas as dificuldades, daquelas cotidianas, até a vergonha do Calvário, não buscava motivos para continuar nas pessoas, mas buscava nele mesmo. É um sinal, dizem os especialistas, tanto quanto os espíritos, de amadurecimento emocional. Quando o indivíduo, para progredir e crescer, ele não busca motivos nas pessoas à volta, querendo que as pessoas nos motivem a continuar, mas ele lembra do que já conseguiu e se automotiva para seguir em frente. Ele lembra daquilo que ele já superou e por causa disso ele segue à frente. Ele busca motivação nos próprios êxitos para prosseguir de inteligência emocional. Podemos ver, dentro desta proposta da automotivação, de que o Evangelho ele é fonte fecunda.
quando olhamos para Jesus e ele é definido como o Consolador prometido. Se o Cristo é o Consolador e ele como exemplo buscar motivação nele mesmo, a mesma coisa deve dizer para nós, que devemos observar aquilo que já possuímos, aquilo que já conquistamos, as vitórias morais que já adquirimos, e que isso deve nos alimentar para que venhamos a seguir à frente. O quarto patamar é o reconhecimento das emoções alheias. Já que temos que viver juntos uns com os outros, nós temos que identificar quais são as emoções que as pessoas estão passando para saber como devemos agir. Coisa que não fazemos. Por exemplo, quando encontramos alguém que está envolvido por uma emoção negativa, está triste, abatido, desestimulado perante a vida, as dificuldades que ela empenha, qual seria a nossa postura? Animá-la, favorecê-la, envolvê-la numa emoção positiva, dizer que ela vai progredir, que ela vai vencer, ela não é espírita. Mas é o que não fazemos. Quando encontramos alguém desanimado e triste, a gente começa a ser triste e desanimado também, percebeu ou não? É só alguém chegar e começar a falar assim, não aguento mais a minha vida, vocês não sabem o que eu estou passando. E ele conta toda a desgraça dele, quando ele acaba, e chega a hora da gente animá-lo, a gente diz, e eu então? Vou te contar o meu caso, você vai ter dó de mim. E aí nós começamos a perceber que é uma desinteligência. Justamente ele cruzou o nosso caminho para que nós pudéssemos motivá-lo, animá-lo, fazer com que ele viesse seguir à frente. E é justamente o que não fazemos. Porém, se alguém triste cruza o nosso caminho, e nós também estamos tristes, mas usando de uma inteligência emocional, domamos a nossa tristeza e falamos para a pessoa coisas positivas que animem, que alimentam a progredir e caminhar à frente, nós vencemos mais uma vez. Não a pessoa, a nós próprios. Começamos a domar as nossas emoções, a tomar conta das nossas emoções. Nós passamos a as conduzir, já não são elas mais que nos conduzem. Mas eu tenho um exemplo clássico disso, de como as emoções nos dominam. E eu não posso deixar de citar, embora nem todo mundo fala que isso não é problema para a casa espírita, mas na minha visão que é política. Porque os políticos chegam, e daqui a pouco está chegando, e eles começam a fazer propostas, e como eles conhecem as nossas emoções, que todo mundo tem problema, todos estão tristes, desanimados, que as lutas são imensas, eles se apresentam como super-heróis. Chegam na nossa frente e começam assim, porque eu vou resolver. O problema dessa cidade, eu vou dar conta. Deixa para mim que eu vou dar jeito em tudo. E a gente, mesmo sabendo que não vão, votamos neles. É as emoções. As emoções têm a finalidade de nos cativar, de fazer com que fique impregnado em nós realidades que não dizem acordo com a razão, mas ficamos envolvidos com isso. E por último, o último patamar que a ciência aponta como sendo um elemento que classifica ou desenvolve a inteligência emocional é a habilidade da convivência. E essa seria a mais importante de todas. Porque todas as vezes em que observamos que entre nós existem dificuldades, é natural que muitas vezes a gente começa a falar assim, não aguento ver mais ninguém. Mas sempre falamos isso para alguém. No máximo a gente troca de grupo, troca de pessoas, mas não saberíamos viver isoladamente. Isso faria com que viéssemos a embrutecer o nosso coração. Então é sinal de desenvolvimento, e se está na lei natural, sempre viveremos com alguém. Ora, partindo desse princípio, é melhor aprender a viver bem, viver melhor, respeitar limites, do que nos isolarmos das pessoas. E concluindo assim, para que venhamos a transformar tudo isso de maneira clara, prática, o maior exemplo está, já que falamos das emoções, o controle que ela tem sobre nós inconscientemente, através da nossa memória, através do passado. Porque se eu perguntar para vocês assim, o que é mais importante? O presente, o passado ou o futuro? Por um impulso de cultura, todos responderemos o presente. Está correto. Afinal de contas, é só nele que podemos resolver as coisas da nossa vida. O futuro
nem sabemos se estaremos lá, e o passado já era. Porém, sob a ótica da ciência, não é bem assim que funciona. A ciência fez uma pergunta e, na sua resposta, embaralhou toda essa questão. Ela perguntou o seguinte: quanto tempo dura o presente? Quanto tempo demora para que o presente se torne passado? E a resposta é 3 segundos. Aquilo que acontece no presente em 3 segundos é passado. Porque já saiu do consciente e já foi absorvido pelo inconsciente. Agora eu pergunto, o que é mais importante na nossa vida? O presente, o futuro ou o passado? Lembrando que o presente são 3 segundos apenas. E aí nós começamos a perceber que nós somos muito mais influenciados pelo passado. É de lá que vêm os traumas, as dores, as indisposições, aquilo que nós não sabemos por que fazemos, mas fazemos. E o que é pior? Representando o passado pela nossa memória, a pergunta seria o seguinte: por que razão, então, aquilo que a gente quer guardar na memória, a gente esquece? E aquilo que a gente quer esquecer, não sai da cabeça. Percebeu já ou não? Tem coisas que nós fizemos no passado que a gente daria tudo para esquecer e lembramos todos os dias. E aquilo que a gente faz força para lembrar, a gente sempre esquece. E a resposta, mais uma vez, estaria no universo das emoções. Porque a mesma ciência que diz de que a memória organiza as lembranças por ordem de emoção. Ela deixa primeiro aquilo que te trouxe mais ou maior emoção e, por último, que te trouxe menor emoção. Vou dar um exemplo. Você faz uma viagem, viaja para onde você quiser, onde você queria ir. Para nenhum lugar? Quer que eu escolha? Tá bom. Eu vou mandar ela para Cancún, então. Pelo menos lá está mais calor que aqui. Ela vai viajar para Cancún. Só que chegando lá em Cancún, ela vai ficar 10 dias, tá bom? 10 dias em Cancún. Pago pelo GBEM. 10 dias em Cancún. Só que no 8º dia, ela sofre um acidente. Ela é atropelada. Os 2 últimos dias, ela passa no hospital. Mas ela volta para Barra Bonita. Muito bem. 2 dias depois que ela já está aqui, você encontra ela e fala assim: como é que foi a viagem? O que ela responde? Fui atropelada, nem te conto. Ninguém vai lembrar que ela teve uma semana boa, porque o fato que guardou maior emoção é o que vai ganhar prioridade na nossa lembrança. Se você vai viajar, fica 10 dias, na volta bate o carro, alguém pergunta: como é que foi a viagem? Nós falamos: não é que eu bati o carro? E assim funciona com todas as coisas. Ora, dita o bom senso mais uma vez, que lembrando de Jesus, tem de bom ânimo, foi assim que eu venci o mundo. Quando Jesus recomendava ânimo elevado para todas as coisas, é porque ele sabia que com ânimo iríamos depositar boas emoções em coisas boas. E elas guardariam prioridade dentro de nós. Quando ele quisesse lembrar de coisas, a primeira coisa que vinha era coisa boa. Mas isso é justo que não fazemos. É ou não é? Todas as tristezas nós falamos com emoção. E tudo que é bom, a gente diz de qualquer jeito. Quer ver só? A gente fala assim: você não sabe que eu bati o carro, meu filho está doente de novo, roubaram meu carro, pegou fogo na minha casa. E a gente põe emoção. Quando vai falar coisa boa, a gente fala assim: meu filho passou na faculdade. Troquei de carro esses dias. Não era isso que eu queria não, mas é o que deu para comprar. Tudo que é bom não tem emoção. Agora, o que é desgraça, a gente até se prepara para falar. Quando estamos no dia a dia, em conversa informal, queremos falar de qualquer coisa, o que vem na hora de prioridade? Tudo que é desagradável. Tudo que é triste. Tanto é que quando a gente sai de casa disposto a não reclamar de nada, falta até assunto, percebeu ou não? A gente fica sem saber o que falar, a gente quer falar coisa boa, mas na hora só vem desgraça na cabeça, tipo assim, só dá desgraça comigo. É a emoção. Ora, dito o bom senso, que nós venhamos aprender a fazer o contrário. Começa a contar as coisas boas da tua vida.
qualquer coisa que você ganhe, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que te dê satisfação, conta com dedicação, com ênfase, com ânimo. As coisas tristes, conta de qualquer jeito. Os outros vão aumentar por conta própria. Então não adianta ter emoção para desgraça. E aí nós vamos organizando os acontecimentos dentro de nós por ordem de emoção. O que tem mais emoção surge primeiro na nossa vida. O que tem menos emoção fica para trás. É dessa forma que nós recomendamos. Nós entendendo no estudo da doutrina espírita. Você está doente? Então não fala de doença. Você bateu o carro? Então não precisa contar, o pessoal já sabe. E assim nós vamos organizando a nossa vida e perdendo esse impulso de contar desgraça. A gente adora contar desgraça, já viu ou não? A gente adora contar desgraça e fica muito chateado se alguém conta uma desgraça maior que a nossa. Já viu ou não? Se a nossa nem é tão grande quanto a dele, e a dele é maior, a gente inventa. A gente mente para não perder. Mas é fundamental ter uma desgraça sempre maior. E aí, quando queremos colher sentimentos, o que a gente percebe? Não são positivos. Quando você para refletir na vida, você vai fazer uma caminhada, você mergulha no silêncio, vai fazer suas orações, a sensação que dá, a emoção que dá, é que a nossa vida é só coisa ruim. Porque nós depositamos maior emoção nas coisas desagradáveis. É sinal de inteligência emocional. Colocar grandes emoções em coisas positivas e tentar tirar qualquer tipo de emoção. Quando vai contar uma coisa negativa, até porque é comum, acontece com todo mundo. Temos que perder a mania de patentear desgraça, já viu isso ou não? Uma coisa que acontece com todo mundo, quando acontece com a gente, ele fala, só acontece comigo. Não é nada com todo mundo, é só observar. Porque todas as coisas desagradáveis, uma hora ou outra, todo mundo passa. E cada um quer pegar para si, como se fosse uma exclusividade dele. Mas essa reflexão, nós vamos fazer de trás para frente. Porque geralmente nós definimos alguma coisa para depois estudar essa coisa. Mas no que tange a inteligência emocional, ao universo das nossas emoções, vamos fazer o contrário. Nós vamos definir por último. E se fôssemos perguntar, afinal de contas, o que é emoção? E nós encontraríamos nos nossos dicionaristas a definição da palavra emoção da seguinte forma. Emoção é a movimentação dos sentimentos. É a agitação dos sentimentos. Ora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Muito bem. E o que são sentimentos? Que já é mais fácil da gente entender. Até aqui o momento, para a gente não misturar muito as coisas e definir a emoção de maneira certa, é o seguinte. Eles dizem que emoção é a agitação, é a movimentação de sentimento. Quem tem muito sentimento bom, quando eles se agitam, tem boas emoções. Quem tem muito sentimento negativo, quando eles se agitam, tem mais emoções negativas. A pergunta é, e de onde vêm os nossos sentimentos? E para responder a isso, vamos ter que nos apoiar a um silogismo, a uma fórmula racional de lógica, também utilizada pela psicologia. É mais ou menos assim. O Pedro Mesquita tem barba. Homem tem barba. Conclusão, Pedro é homem. É uma fórmula de lógica, onde nós temos uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, baseada na concordância entre as duas premissas. Com relação aos nossos sentimentos, nós teríamos premissa maior. Posso controlar meu pensamento. Se alguém tem dúvida, pensa em melancia. Consegue ou não? Conseguiram ou não? Que susto. Então pensou. Agora, como aqui não tem nenhuma melancia, agora foi buscar onde? No passado. E vamos aprendendo que o passado não passa totalmente, mas prossegue nos influenciando. Muito bem. Premissa maior. Posso controlar meu pensamento. Premissa menor. O meu sentimento tem origem do meu pensamento. Conclusão. Posso controlar os meus sentimentos. Como? Com pensamentos adequados. Quando alguém está com sentimentos ruins, pode olhar a gênese, a fonte dos sentimentos.
Qual é o nosso mundo mental? O que nós pensamos? Quem tem maus pensamentos na hora da prova e da expiação terá maus sentimentos, porque é causa e efeito. Quem tem pensamentos desordenados, quem permite que o mal fique caminhando pelo mundo mental sem encontrar resistência, quem consegue pensar coisas negativas da vida, de si, dos outros, quando mais precisar, só vai encontrar maus sentimentos. Conclusão: as nossas emoções também podem ser controladas. As nossas emoções, embora sejam efeito, elas também têm a sua maneira de ser controlada. Controlando o pensamento, que gera sentimento, que gera emoção. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo especial que tem como título Moral Estranha, ele coroa toda essa reflexão no item 12º, dizendo o seguinte: assim, à medida da importância e do resultado de qualquer ideia nova, assenta-se na emoção que ela causa. Da mesma forma que a ciência diz que nós vamos dar prioridade em nossa vida pela emoção que cada acontecimento vai guardar, Allan Kardec a mesma coisa ensina. De que a emoção que nós depositamos em qualquer coisa é que vai colocar essa vida, essa coisa maior ou menor na nossa vida. Quando orientamos, então, para buscarmos Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quando a orientação desde o Antigo Testamento é de amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por que de todo? Porque é proporcional. Quanto maior emoção você depositar na sua busca de se aproximar de Jesus, mais vai se aproximar. Quanto maior emoção você desejar, você colocar no impulso de entender e aproximar-se de Deus, mais ânimo isso vai te dar. O universo das emoções, eles colocam a nossa vida em regime de prioridade. E desenvolver a nossa inteligência emocional é de nossa responsabilidade. Mas coroamos essa reflexão agradecendo pela oportunidade de termos conhecido ainda durante a nossa vida a doutrina espírita, capaz de fazer com que a nossa existência atual seja ainda atual, a mais importante que já tivemos. Então oramos agradecendo, dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.